paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Gênesis, capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: Deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Lote foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Tomou Sarai, sua mulher, e Lote, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Ali chegando, Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: Darei esta terra à tua posteridade. Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está no oriente de Betel, onde levantou a sua tenda. Tendo Betel ao ocidente e Ar ao oriente, Abrão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Continuou depois sua viagem de acampamento em acampamento para Neguebe. Sobreveio, porém, uma fome na região. E sendo grande a miséria, Abrão desceu ao Egito para ir viver algum tempo. Quando estava para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Escuta, sei que és uma mulher formosa. Quando os egípcios te virem, dirão: É sua mulher, e me matarão, conservando-te a ti em vida. Disse, pois, que és minha irmã, para que eu seja poupado por causa de ti e me conservem a vida em atenção a ti. Chegando Abrão ao Egito, os egípcios notaram que sua mulher era extremamente bela. Os grandes da corte, vendo-a, elogiaram-na diante do faraó, e a mulher foi introduzida no seu palácio. Por causa dela, Abrão foi bem tratado pelo faraó e recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. O Senhor, porém, feriu com grandes pragas o faraó e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. O faraó mandou chamá-lo e disse-lhe: Que me levastes a fazer? Por que não me dissestes que era tua mulher? Por que disseste que ela era tua irmã, levando-me a tomá-la por esposa? Mas agora, eis tua mulher, toma e vai-te. Então o faraó deu ordem aos seus para reconduzir Abrão e sua mulher com tudo que lhe pertencia. Livro do Gênesis, capítulo 13. Abrão voltou do Egito para Neguebe com sua mulher e tudo que lhe pertencia. Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ele foi de acampamento em acampamento de Neguebe até Betel, ao lugar onde já uma vez armara sua tenda, entre Betel e Ai, no lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes. Ali invocou o nome do Senhor. Lote, que acompanhava Abrão, possuía também ovelhas, bois e tendas, e a região não lhe bastava para aí se estabelecerem juntos. Por isso houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Lote. Os cananeus e os ferezeus habitavam então naquela terra. Abrão disse a Lote: Rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Eis aí toda a terra diante de ti. Separemo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Lote, levantando os olhos, viu que toda a planície do Jordão era regada de água. O Senhor não tinha ainda destruído Sodoma e Gomorra,
como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, ao lado de Tissoá. Lote escolheu toda a planície do Jordão e foi para o oriente. Foi assim que se separaram um do outro. Abrão fixou-se na terra de Canaã e Lote nas cidades da planície, onde levantou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Lote o deixou: levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a sua posteridade. Levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu ta hei de dar. Abrão levantou as suas tendas, veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Livro do Gênesis, capítulo 14. No tempo de Aramfel, rei de Senaá, de Arioque, rei de Elassá, de Gordolamó, rei de Elão, e de Tadal, rei de Goim. Aconteceu que estes reis fizeram guerra a Bara, rei de Sodoma, a Bersa, rei de Gomorra, a Senaabe, rei de Adama, a Semebé, rei de Seboim, e ao rei de Bala, isto é, Segó. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos, eles tinham servido a Gorloamó, mas no 13º ano tinham se revoltado. No 14º ano, Gordolamó pôs-se em marcha com os reis que se tinham aliado a ele e desbarataram os Refaim em Astarote Carnaim, e igualmente os Suzim em Am, os Emi na planície de Cariataim, e os Orreus em sua montanha de Ser, até Eufarã, cerca do deserto. Voltando, chegaram à fonte do julgamento em Cádiz e devastaram a terra dos Amalecitas, assim como os amorreus que habitavam em Assasson Tamá. O rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Seboim, o rei de Bala, isto é, Segó, saíram e puseram-se em ordem de batalha no vale de Sidim, contra Gordolamó, rei de Alão, Tadal, rei de Goim, Arrafel, rei de Sanaá, e Arioque, rei de Elassa. 4 reis contra 5. Ora, havia no vale de Sidim numerosos poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra, fugindo, caíram nesses poços, enquanto o resto fugiu para a montanha. Os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus víveres e partiram. Levaram-no também Lote, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, com todos os seus bens. Mas alguém que conseguira fugir veio da parte do sucessido Abrão, o hebreu que vivia nos carvalhos de Mambré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, aliados de Abrão. Abrão, tendo ouvido que Lote, seu parente, ficara prisioneiro, escolheu 318 dos seus melhores e mais corajosos servos, nascido em sua casa, e foi ao alcance dos reis até Dan. Ali, dividindo a sua tropa para os atacar de noite com seus servos, desbaratou-os e perseguiu-os até Oba, que se encontra ao norte de Damasco. Abrão recobrou todos os bens saqueados e reconduziu também Lote, seu parente, com os seus bens, assim como as mulheres e os homens. Voltando Abrão da derrota de Gordolamó e seus reis aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolve-me os homens e guarda os bens. Levanta minha mão para o Senhor Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Respondeu Abrão: De tudo que é teu, não tomarei sequer um fio nem um cordão de sandália, para que não digas:
Enriqueci Abraão, nada para mim, exceto somente o que comeram os meus servos e a parte dos homens que vieram comigo. Ané, Escol e Mambré, estes hão de receber a sua parte. Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-o, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareça um jota, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que o guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, raca, será castigado pelo grande conselho. Aquele que disser louco será condenado ao fogo da geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao teu ministro e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairá antes de teres pago o último centavo. Salmo do dia, Salmo 4, dos versículos 1 ao 5. Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça. Vós que na hora da angústia me reconfortaste. Tende piedade de mim e ouvi minha oração. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido? No amor das vaidades e na busca da mentira? O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me ouviu quando o invoquei. Tremei, mas sem pecar. Refleti em vossos corações, quando estiverdes em vossos leitos, e calai. Então me chamarão, mas não responderei. Procurar-me-ão, mas não atenderei. Porque detestam a ciência, sem lhe antepor o temor ao Senhor. Porque repele meus conselhos, com desprezo as minhas exortações. Comerão do fruto dos seus erros e se saciarão dos seus planos. Porque a apostasia dos tolos os mata, e o desleixo dos insensatos os perde. Aquele que me escuta, porém, habitará com segurança, viverá tranquilo, sem recear dano algum.
Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.